Sejam bem-vindos, meus queridos e queridas, a mais um vídeo. E esse vídeo hoje vem com uma função de ajudar aquelas pessoas que estão na dúvida: será que eu sou salvo? E por que eu escolhi esse tema hoje? Eu vou explicar para você, fica até o final, que eu creio, se você está com dúvida, em algum momento teve essa dúvida, vai te ajudar a esclarecer alguns pontos aí. Mas o motivo pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo com esse tema hoje é que eu estava no Instagram e eu vi um padre, ele fez um pequeno vídeo que ele disse que uma pessoa, sexo feminino, porque ele se referiu ela, essa pessoa chegou com ele e disse: "Padre, eu estou salva?" E ele disse para ela: "Não, você não está salva, porque você está numa igreja protestante e essa igreja não foi a igreja que o Senhor Jesus fundou. Você está na igreja errada e você não é salva." E também lá na igreja protestante não há confissão de pecados, então cuidado aonde você anda. Ele falou mais ou menos uma coisa assim. E me entristeceu o coração, porque eu não estou criticando o padre, inclusive eu assisto de vez em quando alguns vídeos. Eu tenho uma amiga que ela é católica, ela me via, e tem pregações de padre que eu sinto a presença de Deus naquele homem, naquela pregação. Já teve mensagens que o Senhor tocou no meu coração, vinda de um padre. Então, quando eu ouvi estas palavras saindo desse senhor, eu coloquei o que eu achava naquele vídeo. Comentário, né? Como todos aqui também, se você tiver vontade de escrever alguma coisa, fica à vontade, porque, né, nós devemos, às vezes, até falar o que nós pensamos, mas sem magoar alguém, respeitar. Assim como quando eu coloco um comentário, eu tenho muito cuidado com o que eu escrevo. E eu escrevi ali, eu disse para o meu comentário foi o seguinte: eu disse que, com todo respeito para o senhor padre, o senhor deveria ler os dois evangélicos, tanto da igreja católica como da igreja protestante, como ele se referiu, porque lá na igreja protestante o que o senhor falou, que o pessoal não confessa os pecados, não está correto, porque lá as pessoas confessam, mas elas vão direto à fonte. E quem é a fonte? É o nosso Deus. Nós confessamos os nossos pecados perante Deus. No nome de Jesus Cristo: Senhor, perdoa meus pecados, minhas faltas, pensamentos, transgressões. Perdoa-me, Senhor. Nós não vamos no local para confessar para o homem. Se nós temos a fonte, que é o nosso Criador. Então, nós não devemos discutir religião, mas também ensinar certas coisas. Julgar. Porque imagina, eu me coloquei nos pés dessa moça, dessa senhora, independente da idade, como ela saiu dali. Poxa, você não é salva. Ninguém tem a possibilidade de ler os nomes que estão no livro da vida, né? Nós vamos saber o dia que nós estivermos na presença do Pai. Mas eu vou mostrar na palavra como você pode ter certeza. Então, meu querido, minha amiga, para você que está passando nesse vídeo, para você que tem essa dúvida, não vá com padre, não vá com pastor, não vá com presbítero, não vá com missionário, não vá com qualquer pessoa para perguntar se você é salva. Sabe por quê? Porque isso é entre você e Deus. E você sabe que você é salva devido ao que a palavra do Senhor fala. Nós temos que nos autoexaminar. E foi isso que eu escrevi lá, que essa pessoa não deveria ter ido com ninguém para perguntar. O que ela poderia ter feito é dizer: padre ou pastor, ou seja lá quem for, independente do título, como eu posso saber se eu estou no caminho certo? O que eu devo fazer para ter certeza que eu estou no caminho certo? Que
que o meu nome está no livro da vida. Amém? Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, a primeira coisa que eu trouxe aqui, porque se eu fosse trazer todos os versículos que a Bíblia ela nos dá condições de ter essa certeza, o Espírito de Santo também, ele fala conosco se nós perguntarmos, se nós entrarmos em oração, ele fala com a gente, ele dá essa certeza no nosso coração. Mas eu trouxe apenas pequenos versículos aqui para não ficar muito comprido esse vídeo, tá? E esse vídeo ele vai nos ajudar, porque quando eu faço um vídeo aqui, eu não estou falando só com você, ouvinte, com inscritos no canal, com você que está passando, eu também estou falando para mim, porque está alimentando o meu espírito, amém? Porque a palavra de Deus, ela nos alimenta. E é quando nós estivermos em dúvida de qualquer coisa, eu não digo que é errado você falar com o irmão, com o padre, com o pastor, não, porque nós respeitamos, né, a opinião das pessoas. Às vezes tem pessoas que estão mais maduros nos ensinamentos do Senhor, mas a melhor coisa que eu aconselho para todo mundo, tá, é ler a palavra de Deus, e pedir direcionamento direto ao Pai, não ao homem, porque o homem é falho. Eu sou falha, você é falho, todos nós somos falhos. A palavra de Deus diz isso, né? Que nós somos instituídos da graça de Deus. Não há justo nem sequer um. Não olhe a vestimenta, não olhe o cabelo comprido, não olhe o que a pessoa está representando para você. Olhe para o Pai, fale com Ele, fale com o intermediador, fale com Jesus Cristo, fale com o Espírito Santo. Eles vão te dar essa confirmação. Mas a primeira coisa que eu trouxe, o primeiro versículo aqui, eu vou pegar minha anotação, está no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, eu vou ler apenas de 5 a 6, bem pequenininho, diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmo, se permanecerem na fé, provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estás reprovado, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Então, eu vou trazer um pequeno versículo que todo mundo conhece, essa palavra aqui, quando você aceita Jesus, o pastor está sempre lá, o padre fala, tá? Está em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para você ser salvo, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que crer que Jesus Cristo é o Filho do homem, que Ele veio nesse mundo, amém? Ele passou pelas aflições que todos nós passamos, ainda maior, porque Ele passou pelo sofrimento da cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, como diz aqui em João, não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira coisa, você tem que crer em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus. A segunda coisa, você tem que permanecer na fé. Amém? Oh, aleluia, glória a Deus. E quando você faz isso, você tem que quando você aceita Jesus, se arrepende de todos os seus pecados, o Espírito Santo ele começa a morar em você. O Espírito Santo ele se move em você e é Ele que vai te ensinar, porque Jesus fala isso. Quando Ele saiu daqui, Ele disse, antes dele sair, que o Espírito Santo ele ia enviar o Consolador que ia nos ensinar. É Ele que fala com você diariamente, é Ele que mostra para você quando você está errado. E quando às vezes você não sabe o que tem que fazer, você pede direcionamento e Ele fala contigo. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. E além disso, a palavra de Deus diz que nós temos que deixar o homem velho para sermos renovados, o homem novo. O que é deixar o homem velho? É largar aquelas coisas do passado. Você pode encontrar isso em Efésios, capítulo 4, versículos de 22 a 24. Amém? Então você pode ir no livro de Efésios. Eu vou ler rapidinho aqui para você, para não tirar muito o seu tempo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a desperdício do velho homem, oh aleluia, que se corrompe por desejos enganosos. Por quê? Porque quando você aceita Jesus, você sente no coração aquele arrependimento, você sente o desejo, fome
de justiça mesmo, você quer ter uma vida transformada. E como nós vamos ter essa vida transformada? É ter um relacionamento com Deus, eu vou falar isso mais adiante, mas vamos para cá. A serem renovados de modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém, louvado seja o Senhor. Não vou trazer muito versículo aqui para não ficar muito comprido. Então, esses versículos estão resumindo muita coisa aqui, porque quando você tem esse arrependimento, você entende que você é salvo por crer que Jesus é o Filho do homem, por ter fé, mas também tem que haver uma mudança. E quem vai te ajudar nessa mudança é o próprio Espírito Santo. É Ele que vai te conduzir com amor. Você, a partir desse momento, você tem aquela sede, aquela vontade de aprender cada vez mais. E você vai ter um relacionamento com Deus. É essa certeza, é através desse relacionamento que você vai ter certeza que você é salvo. Você vai ter certeza. E como você vai ter um relacionamento com Deus, meu querido, minha querida? É lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É entrando em oração, é entrando em louvor, é entrando em jejum. É falando com Deus, é orando em espírito. Esse relacionamento, ele tem que ser diário. É um caminho que nós temos que passar. Nós temos que ser conduzidos cada vez mais. E quem nos conduz não somos nós mesmos, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Louvado seja o Senhor pela palavra de hoje. Toda honra, toda glória é para o nosso Deus. Que Ele cresça e que nós diminuímos. Aleluia, Senhor. Então, querido, não vá perguntar ao homem, não vá perguntar à mulher, o servo, a serva, independente do título. A pessoa pode sim te dar uma luz, a pessoa pode sim te explicar, como eu estou mostrando aqui, alguns versículos da Bíblia que são vários. Mas sabe quem pode te dar uma certeza além das palavras que eu estou soltando aqui e algum servo do Senhor está soltando para você? É Deus que te dá essa certeza. Quando às vezes vem alguém para querer te condenar, mostrar teu erro, o Espírito Santo se move em você. Ele fala com você. E você sabe que aquelas palavras não estão vindo de Deus. Que você realmente foi escolhido. Porque a palavra de Deus também diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E como nós vamos entrar no reino dos céus? Eu mostrei aqui, deixando o velho homem, deixando as coisas passadas, começar a caminhar, ter mais santidade, ter cuidado com o que a gente vê, com o que ouve, com o que fala. Sabe, às vezes a gente até erra, fala uma coisa que não deve, mas o Espírito Santo ele vem e fala com a gente. A gente se arrepende, vai às vezes, olha, eu não queria ouvir esse comentário, ou desculpa se eu comentei algo. Então, o conselho que eu deixo para você aqui, nessa humilde mensagem, sabe, se você não tem certeza, meu querido, eu peço para você ir ao Pai, a Deus, ora, pede perdão dos seus pecados, espera até Ele falar contigo, tocar no teu coração. Esse arrependimento tem que vir de dentro, tem que ser um arrependimento natural seu. Não é eu que estou falando, mas o Espírito Santo ele vai falar com você, assim como Ele fala comigo. Não perca seu tempo se ligando em religião. Eu já falei em outros vídeos aqui, religião não salva ninguém. Não é a bandeira que você vai, igreja pentecostal, adventista, batista, católica, o espiritismo, qualquer que for a sua crença, não é isso que vai te salvar. A palavra, se você crê na palavra de Deus, a palavra de Deus diz qual é o caminho. Só há um caminho para a salvação. E esse caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo disse. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Oh, aleluia, glória a Deus. Então,
tenha fé em Deus, fale com Ele. Ele vai transformar a sua vida, Ele vai modificar o seu modo de ser, Ele vai te direcionar. Mas para isso, meu querido, minha querida, você tem que abrir o seu coração, você tem que chegar aos pés do Senhor, ao único que é digno de toda honra, de toda glória, e se humilhar aos pés do Senhor. Quando eu falo humilhar, não é nem chorar, é reconhecer quem você é saber a sua posição diante desse ser tão grande e maravilhoso. É esse o posicionamento que você tem que ter. Saber que nós somos do pó e do pó nós voltaremos. Que nós não somos nada, mas pela graça, pelo amor de Deus, nós somos salvos. Por crermos, por mantermos na fé e por ser guiados pelo Espírito Santo de Deus que nos ensina a cada dia. Então, meu querido, minha querida, eu deixo essa palavra para você. Também deixei um comentário para o padre, que ele não deve julgar ninguém, porque à medida que nós julgamos, nós seremos julgados. E se alguém me viesse me fazer essa pergunta, eu não ia dizer, porque também a palavra de Deus diz que nós vemos o fruto conforme a árvore. O fruto não vai cair muito longe da árvore. Então, quando a pessoa ela está em dúvida, a gente pede para ela se examinar a si mesma, para olhar o caminho que ela está, se ela está no caminho correto, se ela está seguindo a vereda da justiça, que o foco dela não está nem para a direita nem para a esquerda, que ela não está em cima do muro ou ele. Amém? Nós devemos direcionar alguém com amor, mas nunca lançar uma palavra pesada para ninguém. Nunca julgar porque nós estamos vendo que aquela pessoa não está com algum fruto ali. Quem somos nós para dizer você não é salvo? Tem pessoas que dizem isso, eu vou dizer porque essa pessoa não é salvo. Nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, porque não há justo nem sequer um. Ninguém é tão santo, 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 santo nessa terra que não fale. Amém? Então deixa essa palavra para você hoje. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te direcione, Espírito Santo te direcione. Não fique na dúvida, meu amor. Não fique na dúvida, irmão e irmã em Cristo. Com todo amor e carinho da irmã, vá aos pés de Cristo. É Ele que salva, não é título de ninguém. É Ele que te dá a salvação. E permaneça na fé, porque Deus, Ele quer que todos sejam salvos. E nós temos que crer na palavra de Deus. Crer, permanecer na fé até o fim, e nós seremos salvos. Amém? Eu deixo essa palavra para você, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo nos ajude a nos santificarmos cada vez mais, nos guie pela vereda da justiça e que nós podemos ser uma bênção aonde quer que nós formos, que nós sejamos aquela pequena luzinha na escuridão, mas que nós continuamos brilhando ali, porque aquele brilho, aquela luz, ela pode trazer uma luz no coração de alguém e que Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, toque no seu coração hoje, porque não há outro caminho, não há um outro lugar que você deve estar do que na presença de Deus. Até a próxima com Eliane Lira, amém?